Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador da Libras Escrita, este é meu sinal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa incrível aula onde você vai aprender mais sobre como pensar visualmente, como estruturar o seu pensamento em Libras. Bom, na aula anterior a gente falou sobre o português sinalizado. Por que que nós somos condicionados, levados a usar o português sinalizado? Por que que isso acontece? Como que a gente pode evitar essa armadilha? E como que a gente pode, então, treinar, exercitar realmente a Libras em nosso dia a dia, ok? O link dessa aula está aqui abaixo desse vídeo. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre como pensar visualmente. Para falar sobre isso me remete a lembranças lá da minha infância. A infância é um período fantástico da nossa vida, né? Você tem a liberdade de pensar, de imaginar, de sonhar com o que você quiser. E isso me faz pensar naquele desenho Fantástico Mundo de Bob. Não sei se você conhece. Fantástico Mundo de Bob conta a história de um menino, né, a família dele. Ele deve ter por volta de uns 3, 4 anos, talvez menos do que isso. Ele tem um triciclo, ele sempre está pedalando esse triciclo. E sempre que alguém fala alguma coisa para ele, ele fica pensando como que é aquilo, o que é aquilo que está acontecendo. Ele fica imaginando todo um cenário. Se dizem para ele que algo é perigoso, ele imagina como que é perigoso, por que que é perigoso, ele imagina quais são as consequências daquilo, só que muitas vezes ele não consegue interpretar as metáforas daquilo que a pessoa está dizendo, não consegue entender as gírias daquilo que as pessoas estão dizendo, e o pensamento dele sempre leva ele a coisas que são diferentes daquilo que as pessoas na verdade estão explicando, ou coisas muito engraçadas mesmo. E o Fantástico Mundo de Bob traz algumas lições importantes para a gente sobre esse aprendizado da Libras e como que a gente pode pensar visualmente. E antes da gente falar sobre essas dicas, a gente vai falar sobre quais são as diferenças efetivas entre a língua portuguesa e a língua de sinais brasileiro, a Libras. Bom, quando a gente está estudando a Libras, tem muitas coisas que a gente percebe, claro, é muito diferente em determinados aspectos. Mas tem várias coisas que a gente não se dá conta de que são coisas diferentes. E é justamente essas coisas que a gente não se dá conta que nos levam a determinadas armadilhas que atrapalham o nosso aprendizado da Libras. E tem coisas que a gente acredita que já se deu conta que determinadas nuances ou a ausência da percepção dessas nuances podem nos ajudar ou nos atrapalhar no aprendizado da Libras, geralmente nos atrapalha. E uma dessas nuances é justamente a linearidade da língua portuguesa. Quando eu estou falando aqui, para eu emitir esse pensamento, emitir a minha fala, eu tenho que falar palavra após palavra. Sempre eu falo uma palavra, depois outra palavra. Para falar cada palavra, eu tenho que falar sílaba por sílaba, e então isso vai formando as palavras, que vão formando frases, que vai formando essa fala, né? Esse discurso desse conteúdo de nossa aula aqui. E quando a gente pensa nisso, aí tem algumas situações bem interessantes que remetem ao nosso pensamento. Nosso pensamento em língua portuguesa é em língua portuguesa, ou seja, um falante nativo da língua portuguesa, né, falante nativo do português brasileiro, vai pensar, então, vai estruturar seu pensamento através de palavras. Quer ver uma coisa? O que você já fez hoje? Você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, pense aí nas coisas que você fez hoje. É bem provável que o seu pensamento está vindo frases. Olha, eu fiz isso e aquilo. Vem frases em sua mente. Essas frases estão em sua língua, a língua portuguesa. Quando a gente pensa, por exemplo, imagine aí um cenário que você gostou muito. Algum lugar que você já foi que você gostou muito. Quando eu falo para você imaginar, vem em sua mente imagens. Imaginar imagens, ok? Uma associação direta. Vem imagens em sua mente, talvez venha imagem de fotos, de lugares, de vídeos, de algum lugar que você, como se você estivesse tirando um retrato de você mesmo em determinado ambiente. Essa imaginação quer dizer que a gente consegue pensar determinadas coisas através de imagens, né? Através de coisas visuais. E determinadas coisas a gente pensa através de palavras. Na verdade, grande parte do nosso pensamento no dia a dia, ele é através de palavras. E quando a gente está aprendendo Libras, a gente é levado
a pensar em língua portuguesa e então traduzir tudo mentalmente para a língua de sinais. E aí está uma armadilha, porque se você pensa em língua portuguesa para depois traduzir tudo mentalmente para a língua de sinais, você gera uma lacuna de tempo muito maior. E os surdos não pensam em língua portuguesa, eles pensam em língua de sinais, em língua brasileira de sinais. Afinal de contas, essa é a primeira língua deles. Quais são as dicas, quais são as situações que o Fantástico Mundo de Bob nos ajuda, então, a pensar em Libras, a pensar visualmente? E como que a gente pode fazer isso? A primeira situação é, quando você for sinalizar alguma coisa em Libras, imagine o cenário daquilo ali que você quer dizer e então você faz uma descrição visual desse cenário em Libras. Por exemplo, eu vou dizer aqui, quero dizer, olha, minha casa, eu estava sentado em casa gravando esse vídeo com uma câmera perto dessa filmagem minha. Tinha uma porta, tinha uma rede, tinha uma janela ou tinha uma varanda e assim por diante. Eu quero dizer isso aí. Na verdade, tudo que eu estou querendo dizer é, olha, eu estava gravando um vídeo em um cenário que tinha isso e aquilo, né? Como que eu vou fazer isso em língua de sinais? Primeiramente, eu vou pensar naquela imagem que eu quero representar. Eu vou imaginar esse cenário, essa foto visual que eu tenho na minha memória. Eu vou pensar nessa imagem e eu vou construir, então, esse cenário em língua de sinais. Como que seria isso? Okay? Eu construí um cenário de um cômodo, outro cômodo. Nesse cômodo aqui, aí eu já vou fazer o sinal que eu quero nele, uma rede, uma janela, outra, no caso uma porta, né? Eu não especifiquei na minha sinalização que era uma porta, mas eu falei como que ela era. Eu localizei que era a parte superior, depois a parte inferior, então subentende-se uma janela e uma porta. Nesse ambiente, eu estava sentado e com a câmera na minha frente. Observe como que isso aí foi construído visualmente. Eu consegui construir isso visualmente porque eu imaginei, eu visualizei o cenário e então eu pude fazer essa sinalização. Mas, Maxon, peraí, nem todas as sinalizações são coisas visuais. Ok, mas observe que a Libras tem muitos referentes visuais, como por exemplo nessa sinalização aqui. A sinalização com cenário visual. Outra sinalização possível. Desculpa. Observe essa sinalização. Eu construí um cenário aqui. Localizei Portugal aqui em cima. Localizei o Brasil aqui embaixo. Estabeleci dois referentes visuais, ok? Referentes. Disse família real, a família real que estava aqui no Brasil mudou-se para Portugal. Observe que esse sinal de mudar-se, ele começou aqui embaixo e terminou aqui em cima, porque ele está retomando esses dois referentes. Esse é um assunto para uma aula um pouco mais à frente. Mas o que eu quero dizer com isso é, você precisa visualizar. O que eu visualizei aqui para construir essa sinalização? Eu visualizei o mapa mundi, a localização do Brasil, a localização de Portugal, e então eu construí a minha sinalização baseado nessa fala. Em língua portuguesa seria linear. A família real mudou do Brasil para Portugal. Ou a família real mudou-se para Portugal. E assim por diante. Então, treinar-se a pensar visualmente quer dizer que quando você estiver pensando, vai fazer uma sinalização, visualize o cenário que você quer construir. Ou você está vendo alguém sinalizando, visualize o cenário daquilo que a pessoa está dizendo para você. E dessa maneira, então, você vai ter muito mais facilidade para poder treinar-se a pensar visualmente. Essa é apenas uma das técnicas que a gente pode utilizar para pensar visualmente. Existem inúmeras outras técnicas que eu poderia elencar aqui, mas essa é uma técnica especial e eu gostaria de deixar ela para você, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui abaixo. Se você não gostou, clique em não gostei.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos se ele fez sentido para você e você acredita que existe um caminho mais fácil para se aprender a Libras e você quer ajudar seus amigos também a aprenderem a Libras de forma mais fácil, mais rápida. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre a memorização contextualizada de sinais. Como você pode fazer então para gravar sinais de maneira contextualizada e lembrar desses sinais quando você tanto precisar deles, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu sou o Madison Barreto, esse é o meu sinal, eu sou o cofundador da Libras Escrita.